Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Para darmos início à nossa sessão ordinária, solicito aos senhores vereadores para que registrem a presença para o início desta sessão. Trouxe seu santinho para mim? Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária, vereadora Ana Antonelli, proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Antes, eu peço a Vossa Excelência uma questão de ordem. Questão de ordem da vereadora Ana Antonelli. Senhor presidente, todas as terças-feiras era comum vermos aqui no plenário, já na abertura da nossa sessão, uma figura bastante conhecida por nós, a Ana Luísa Fagundes. No final de semana, ela sofreu um AVC e ela está hospitalizada. A Ana Luísa, inclusive, gravou o institucional enaltecendo o nosso Teatro Politeama na televisão. Vimos, inclusive, ontem à noite, esse filme institucional que ela gravou. E ela está hospitalizada, pedindo então a todos as orações para que a Ana Luísa se recupere desse AVC que ela sofreu. Acho que foi no final de semana, não entendi direito, a pessoa me ligou ontem, mas tem a impressão que deve ter sido entre sexta e sábado. Obrigada, senhor presidente. Muito bem, vereadora Ana Antonelli, com certeza as nossas orações serão dirigidas a Ana Luísa. Vamos então à leitura da matéria. Temos apenas 2 itens, senhor presidente. Uma delas é a proposta de emenda à lei orgânica, aliás, um deles é a proposta de emenda à lei orgânica de Jundiaí, de autoria do vereador Dr. Fernando Bardi, que altera a lei orgânica para prever contratação de laudo de cálculos estruturais em obra pública de grande vulto. O segundo e derradeiro item é o projeto de lei de autoria do mesmo vereador, Dr. Fernando Bardi, que altera a lei que consolidou as leis sobre propaganda para prever em folhetos e similares distribuídos em vias públicas reprodução de imagens de pessoas desaparecidas. Senhor presidente, são esses 2 itens que temos iniciando esta 156ª sessão ordinária. Muito bem, vereadora Ana Antonelli. As listas de requerimentos de alçado do plenário, de requerimentos de alçado da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à ordem do dia. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, portanto, nós temos um número legal, vamos passar a nossa ordem do dia. Tendo as atas da 155ª sessão ordinária e da 28ª sessão extraordinária, realizadas em 3 de julho de 2012, permanecido à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-las aprovadas. Vamos passar a nossa ordem do dia. A ordem do dia hoje ela é composta de um único item, tendo isto por norma regimental. Esta sessão ela é dedicada à discussão e votação do projeto de lei de número 11.106, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2013 e estabelece outras providências, a conhecida LDO. Portanto, está em discussão o projeto de lei de número 11.106.
Com a palavra, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Hoje, por ser um único item, o tempo de cada vereador, se a minha memória não falha, já vamos consultar o regimento, é de 20 minutos, vereadora Marilena. No orçamento, eu tenho certeza, da LDO, tenho dúvidas. Obrigada, senhor presidente. Vereador, Senhores... antes da senhora fazer uso da palavra, deixa eu só fazer aqui um aviso, um convite e quem puder estar colaborando. Nós estamos recebendo aqui um grupo de torcedores do Paulista que veio junto a esta casa. Eles adquiriram 60 pacotes de ingressos e estão fazendo agora o repasse desses pacotes a R$50. E eles estão trazendo aqui para os vereadores interessados, esses ingressos a R$50, eles dão direito a 6 jogos do Paulista em Jundiaí. Essa é uma ação no sentido de trazer, né, torcedores junto ao Paulista, trazendo com isso, né, a possibilidade do Paulista conseguir galgar novos e importantes espaços dentro do cenário futebolístico, como já teve há alguns anos, e a gente vai depois estar passando uma lista junto aos vereadores, aqueles que quiserem adquirir, o custo é de R$50, com direito a 6 ingressos para jogos a serem realizados aqui na cidade de Jundiaí. Então, está feito o pedido, vereadora. Por favor, desculpa, mas agora com a palavra a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhores vereadores, a LDO para 2013, que vai apontar aqui alguns caminhos para o orçamento municipal do ano que vem, na verdade, ela está uma incógnita, porque as metas percentuais que têm aparecido aqui em todos os programas não foram reveladas. Então, mesmo ainda tendo o PPA vigente para o ano que vem, e um orçamento a ser realizado para atingir as metas propostas, metas quantitativas e financeiras, a gente não viu revelado nos anexos da LDO percentuais que assegurem a realização dessas metas. Pode até tentar me convencer de que isso é normal, porque é o último ano da gestão. Não sei se é isso que orienta a legislação em termos do que a gente tem que ter. Nesse sentido, nós ousamos fazer, dentro da capacidade mínima de 5 emendas por vereador, nós tomamos o cuidado, e outros vereadores também tentaram, fazer emendas para tentar dar alguma visibilidade para essas metas inexistentes. Vejo aqui emendas do vereador Paulo Sérgio Martins, vereador José Dias, e alguns outros, talvez, Durval Orlato, que sempre tentam contribuir, porque é um momento único da Câmara dos Vereadores se manifestarem em relação ao orçamento, uma vez que a população não consegue interferir no orçamento a não ser de forma virtual. Não há uma realização de audiência pública previamente ao envio da lei para a Câmara. E é nesse sentido que nós propusemos uma emenda para tentar, novamente, que a gente tem feito de forma recorrente, extrair do texto da lei, que eu não sei de onde surgiu tanta capacidade de inovação, que a Câmara e a Prefeitura realizam audiências públicas juntas para a mesma matéria. Então, a gente tentou excluir essa emenda daqui, com uma emenda, suprime a previsão de audiência pública conjunta com o Poder Legislativo. Onde já se viu uma audiência pública conjunta?
O Legislativo está na fase de apreciação de uma matéria orçamentária. É a fase final. O Executivo tem que fazer audiência pública na fase de elaboração, ouvindo as pessoas, para poder fazer alteração se quiser. Depois que chega à Câmara, o que nós temos que fazer é tentar propor emendas e ainda passar para o crivo da comissão mista, que, neste caso, rejeitou todas as emendas, inclusive as emendas tecnicamente corretas, como nós temos cuidado de fazer. Então, nós pedimos a supressão de previsão de audiência pública conjunta, porque isso não existe, isso está existindo em Jundiaí, que eu acho que é uma aberração. Deixa só, então, o Legislativo, se esconda, fala que está fazendo a consulta aí virtual e fica tudo bem. Agora, trazer para dentro da lei esse conceito de audiência pública conjunta não existe. É uma etapa, o planejamento se faz por etapa, tem a fase de elaboração, que é no Executivo. Audiências públicas podem ser feitas? Podem. Quando vem para o Legislativo, é para fazer, porque tem previsão para fazer para o Legislativo, na fase de apreciação, que é o que nós estamos fazendo, que fizemos em maio. Agora, aquilo que vocês viram aqui é uma coisa só em Jundiaí consegue fazer esse tipo, tem a capacidade de fazer essa inovação, que para mim não passa de uma aberração. Nós tentamos também fazer com emenda, uma vez que sinais democráticos começaram a aparecer também no texto da lei, do projeto de lei 11.106, quando fala que vai aceitar os resultados da primeira consocial. Quais são eles? Então, nós tentamos deixar junto o relatório dos resultados da primeira consocial. Para o gestor que assumir no ano que vem, ou até no orçamento desse ano, na previsão, já olhar o que tem o relatório da consocial que possa ser consubstanciado numa ação. Tá? Está aqui, a emenda foi rejeitada. E dentro da nossa capacidade mínima de legislar, com 5 emendas, com um orçamento de quase 1.400 milhões de reais, a gente olhou com cuidado a questão da saúde. Isso fruto de perguntas para a secretária de Saúde em audiência pública, audiências que eu vim, participei, e nós perguntamos, onde está a previsão de orçamento para a unidade da Vila Progresso? Foram desapropriados 6 imóveis. Se gastou dinheiro público para desapropriação de 6 imóveis, com uma promessa de que haveria um investimento por parte, talvez, da Faculdade de Medicina, numa parceria, para construir uma unidade de pronto atendimento naquela região. A resposta da secretária é que não existe projeto. Então, nós queremos consequência. Então, propusemos aqui a implantação de uma unidade de pronto atendimento da Vila Progresso como uma meta para o orçamento, para ver se encoraja o Executivo a propor valores e projeto para execução. Também uma unidade de pronto atendimento para o bairro da Ponte São João. Por quê? Que não me convenceu o discurso da secretária de dizer que existe projeto, mas ainda não está previsto no corpo do planejamento, porque primeiro eu preciso saber se eu vou ter recurso. Meta tem que ser cumprida. Se desenhar ali, escrever o que tem que substituir o PA da ponte, vai construir numa área desapropriada na Cerâmica Califórnia, tem que acontecer. Não dá para aparecer depois do bolso e usar eleitoralmente uma medida qualquer. Então, pedimos aqui também, e foi rejeitada pela comissão. E pedimos também a construção de galerias pluviais na viela da Rua Armando Malite e construção de dique no Rio Jundiaí, do Jardim Tulipas, que é um projeto que está pronto, é fruto da intervenção de diversos vereadores, e eu fortemente atuei com a comunidade local, com abaixo-assinados, pedido de visita dos técnicos e do secretário de obras no bairro, conversando em reunião na prefeitura com o engenheiro Sinésio Scarabello,
onde se concluiu que uma obra orçada em R$700 mil resolveria preliminarmente as enchentes que têm ocorrido na região da Lagoa, no Jardim Tulipas, no Jardim das Tulipas. Então, essa emenda também foi rejeitada. Então, senhores e público que nos ouve, nós não indicamos aqui valores, porque os valores, quem tem que decidir no orçamento é a prefeitura. Se ela quer investir num parque e numa unidade de saúde no Jardim do Lago, nós temos que aplaudir. Mas nós temos que saber quais as consequências da desapropriação de uma região, na Vila Progresso, de 6 imóveis, para nada. Então, nós quisemos provocar o Executivo no sentido de lembrá-los de que existe esse compromisso, existiu essa meta em algum momento e, de repente, se apagou, como se apagou e se zerou todas as outras metas aqui. Então, eu fico muito desapontada, esse é o último ano desta legislatura, e eu não vejo progresso no sentido de que a Câmara vai atuar realmente, de fato, como legisladora, como nas matérias principais do orçamento, do planejamento público, que é a matéria orçamentária. É quando nós, ouvindo a comunidade, principalmente por uma administração que não tem como prioridade a participação popular, a Câmara acaba ressoando e acaba ecoando os anseios das pessoas. E as pessoas acham que é simples chegar aqui, não, o vereador vai conseguir uma emenda. Não é assim. Nós gostaríamos de não estar propondo emendas. Se nós tivéssemos um orçamento participativo de fato, e que cada região pudesse ser ouvida nos investimentos, eu acho que a gente poderia ter cidade com menos problemas. O gestor poderia incorrer em menos erros, mais acertos. E não é isso que acontece. Não vou utilizar o meu tempo todo, já usei aqui do espaço para dizer do meu desapontamento com a comissão mista, que, embora tenha tido votos contrários, acredito que do Durval Orlato, do vereador Paulo Sérgio, em relação a permitir que as emendas tecnicamente corretas chegassem ao plenário e o plenário soberanamente resolvesse por aprová-las ou não, resolve rejeitá-las lá. Mas são 10 vereadores. São 10 vereadores autônomos. Então, 8 rejeitaram. É um número significativo, é metade do plenário. Mas, ainda assim, eu acho que o público mereceria a discussão das emendas, ouvindo os votos de todos os vereadores. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei de número 11.106, de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2013, a LDO, e estabelece outras providências. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.106, que dita a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Vencida, então, a nossa ordem do dia, vamos passar agora aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Nós temos um único requerimento, de autoria da vereadora Marlena Perdiz Negro, o requerimento de número 950. Vamos colocar em discussão o requerimento de número 950. Em discussão, o requerimento de número 950. Com a palavra, a vereadora Marlena Perdiz Negro. Senhores vereadores, eu havia comunicado anteriormente os senhores de que apresentaria esse requerimento ao plenário, numa antecipação da data, para que haja tempo hábil da entidade também se organizar, com uma sessão especial para a segunda quinzena de outubro. Nós quisemos nos antecipar pela questão eleitoral, num período agora que vai ser após o recesso, e nós gostaríamos de já ter como meta que a UDEMO possa ser prestigiada pela Câmara ao completar 60 anos de atuação. Acho que os trabalhos podem ser conhecidos, nós juntamos aqui ao requerimento todo um histórico, e Jundiaí foi uma das primeiras cidades, através de seus profissionais, a agregar esse movimento que culminou com a constituição desse órgão de classe. Então, nesse sentido, eu recorro ao plenário para aprovar, né, esse requerimento, mas sabendo que a sessão, ainda a ser negociada com o presidente e a entidade, a ser realizada a partir da segunda quinzena do mês de outubro. Conto com votos dos senhores. Obrigada. Muito bem. Continua em discussão o requerimento ao plenário de número 950. Em votação. Com 13 vereadores votando sim, um vereador votando não e uma abstenção, e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário de número 950. Vencida a nossa ordem do dia, esta presidência vai suspender por 5 minutos e convoca os 16 vereadores para que se dirijam ao Salão Nobre, para que depois nós possamos fazer o encerramento dessa sessão. Estão suspensos os trabalhos por 5 minutos e eu gostaria que imediatamente os 16 vereadores se dirigissem ao Salão Nobre. Por favor.
esperar passar a lista, Julião? Muito bem. Vencida a nossa ordem do dia, vencidos os requerimentos ao plenário, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início ao grande expediente. Com 13 vereadores inscritos, portanto, nós temos número legal, podemos dar início ao grande expediente. Em relação ao grande expediente, senhores vereadores, essa presidência irá seguir da seguinte maneira daqui para frente. Nós não iremos suspender o grande expediente, só que cada vereador, cada orador que fizer uso da tribuna, né, que tome cuidado com a questão eleitoral para que não possa trazer a si nenhum tipo de prejuízo, certo? Particularmente, esta presidência não irá, nos próximos meses, fazer uso da tribuna para não correr nenhum tipo de risco. Nós temos 10 vereadores inscritos, portanto, nós temos 10 minutos para cada um. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Silvio Hermani. Solicito a dispensa da minha inscrição no grande expediente. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio, deferido o pedido de Vossa Excelência, vereador Silvio Hermani. Também solicitar a retirada do meu nome do grande expediente. Deferido o pedido do vereador Paulo Questão Sérgio de Martins. ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Doca. Solicito em Vossa Excelência a retirada da minha palavra, né? Por favor. Deferido o pedido de Vossa Excelência, vereador Doca. Questão de ordem.
Questão de ordem do vereador Tico. É a retirada do meu nome do expediente. Deferido o pedido de Vossa Excelência, vereador Tico. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Retiro também meu nome da lista de falas. Deferido o pedido de Vossa Excelência para retirada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Pastor Roberto Conde. Peço a retirada do meu nome do grande expediente. Deferido o pedido de Vossa Excelência, vereador Conde. Questão de ordem do vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu quero que retire o meu nome do grande expediente. Deferido o pedido de Vossa Excelência para dispensa do uso da palavra, vereador Zé Dias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Fernando Da Bard. mesma forma, senhor presidente, retirada do nome. Deferido o pedido de Vossa Excelência também para retirada. Nós temos apenas, então, um único orador inscrito, a vereadora Marilena Perdiz Negro. A senhora fará uso da palavra, vereadora? Então, para fazer uso da palavra, vereadora Marilena Perdiz Negro. A senhora tem 10 minutos. O tempo podia ser cumulativo, ninguém falou. Senhor presidente, senhores vereadores, resolvo falar, pelo horário ainda ser possível de manifestação, e por entender que as nossas manifestações aqui podem ser produtivas como informação para a população das nossas ações, especialmente as da área de fiscalização, pois essas não são veiculadas na imprensa ou na imprensa oficial, e nós seguimos aqui o nosso trabalho bastante determinado na fiscalização do Executivo, na fiscalização dos projetos da Prefeitura, e acho que isso é de interesse público. Nós, desde 16 de maio, que acho que foi a data de promulgação da Lei 12.527, nós já estamos experimentando, junto à Prefeitura, os canais disponíveis para obter informações. E temos recebido algumas informações, algumas insuficientes, temos que recorrer, mas uma delas nos deixou bastante preocupados, que é a questão do IPREJUM. O IPREJUM, embora seja agora, está aí tentando, está numa área própria, não dentro da Prefeitura, o que eu acho importante, nós não vimos, a gente não consegue visualizar no portal da transparência a sua organização, a sua composição, e a maioria dos servidores são servidores cedidos pela Prefeitura, inclusive os comissionados. E aí a gente vê com bastante preocupação a forma da composição, assim, não permite muita versatilidade junto aos funcionários públicos. Então, nós temos lá assessor de investimentos atribuída a uma funcionária comissionada. Se é uma assessoria, então a pessoa tem que estar qualificada para isso, e eu não sei se é o caso, mas trabalhar de forma rotineira com atividade que pode ser atribuída a um funcionário público, isso nós vamos ver com cuidado. Então, esses os nossos objetivos. Ao pedir informações, a gente quer saber principalmente do uso dos cargos de assessoria em funções públicas. Fizemos isso também junto à SEMADES. E nós estamos também surpresos com a confirmação do que já temíamos, os desvios de funções de servidores contratados como comissionados, realizando atividades da profissão de advogado.
Então, se a prefeitura quer manter um serviço de assistência judiciária gratuita, ela que faça o seu corpo de funcionários, faça os seus concursos públicos e preencha suas vagas com servidores efetivos. Porque, para nossa surpresa, tem servidor lá comissionado em desvio de função, porque ele está tomando uma função pública para si, que já deve ter mais tempo do que eu de prefeitura, que já aposentei. Então, são pessoas que ficaram investidas num cargo como se fosse público. E é de confiança. Mas é muita confiança demais. Então, a gente quer pôr essas questões nos eixos. E não só eu apenas que estou vendo isso. O Tribunal de Contas já tem apontado isso há muito tempo. Em 2010, foi apontado na TVE. E a prefeitura diz assim: nós vamos corrigir, vamos preparar concursos públicos, nós vamos acertar o quadro. Acertou? Não. Teve oportunidade? Teve, inúmeras. Vem plano de cargos para cá e se criam apenas 5 cargos. Continua na mesma, não se realiza concurso público. Então, as maiores secretarias, as menores secretarias e órgãos é que está com o maior número de servidores comissionados. E isso é um sinal. É um sinal. Preocupa, sim, o uso dos cargos públicos em período eleitoral. Então, a gente tem que estar atento para essas questões. Primeiro, da visibilidade do portal da transparência, que nós precisamos atuar muito para que uma secretaria divulgasse onde estão os servidores. Precisei pedir, usar da Lei 12.527, para poder saber onde estão trabalhando todos os servidores da Secretaria de Assistência Social. Qual é o problema? Por que a educação, a saúde, coloca lá, o funcionário tal está na unidade da HPAMA, o outro, cada um está num lugar. Nas SEMADs, não. Todos estão no expediente do gabinete da secretária. O que é isso? Nós queremos saber onde estão os servidores. Tá? E quem são eles? Então, eu estou dizendo passando essas informações, dizendo que são algumas ações que a gente está fazendo, e a cada semana a gente pode trazer mais informações, porque esse é um instrumento da cidadania, não é do vereador. O cidadão também pode perguntar, fazer perguntas para a prefeitura para saber sobre fatos, sobre dados, sobre projetos, andamento de projetos, sem qualquer temor. Tá? Então, nós podemos fazer com que a própria sociedade se manifeste junto aos poderes públicos, junto à Câmara de Vereadores. E o prazo, senhores, vocês sabem, todos sabem, é de 20 dias. É de 20 dias. Se vocês que estão nos ouvindo quiser obter alguma informação, até de nós mesmos, vereadores, porque também nós somos um poder legislativo, e isso atinge a todos, nós vamos ter que responder. Responder neste prazo, com uma possibilidade de prorrogação, e a prefeitura tem solicitado esse prazo, não tem conseguido responder perguntas que temos feito, e olhem que são perguntas que nem tem necessidade de fazer, de elaborar, de juntar informações. São perguntas que é só realmente passar para o papel, ou deixar disponível no site. Eu gostaria muito de não ficar perguntando se as informações estivessem disponíveis e acessíveis. Se não estão, vamos ter que perguntar. Então, para que o cidadão saiba como na Câmara a gente não consegue executar o nosso papel plenamente no setor, pelo menos das perguntas que nós poderíamos fazer e ser aprovada no plenário por requerimentos, nós temos esse instrumento. Então, estamos utilizando desse viés também, tá? Mas não é prerrogativa exclusiva do vereador. Qualquer pessoa pode perguntar. Uma pergunta que nós
formulamos, estamos aguardando resposta, acabamos de fazer um recurso, porque não obtivemos resposta, é saber por que que a Secretaria de Saúde tem pago, fora das ações judiciais, medicamentos sem estar no rol de medicamentos do SUS, sem estar padronizados. Eu fiz essa pergunta para a secretária numa audiência pública e ela não me satisfez. Eu quero saber se existe um caminho para solicitar medicamento que não seja de alto custo, que não seja via ação judicial. Esse caminho tem que ser de conhecimento público, não pode ser para alguns. Então, nós queremos saber qual é o protocolo médico, se existe protocolo social, para que eu possa orientar qualquer cidadão a buscar essa fonte de recurso, se eu não posso pagar o meu medicamento. Então, a Lei 12.527, ela veio para beneficiar a população, para que tenha um acesso, de fato, às informações que não são repassadas de maneira fácil a ser buscada, que já não é fácil para o vereador. Imagine para o cidadão fazer esse percurso. Realmente é difícil. E aqui eu vou fazer um apelo para o secretário Carmelo, que é o responsável por recepcionar agora, a partir do decreto 23.865, que foi editado na imprensa 19 de junho, que vai recepcionar, tem lá, criar um sistema de informação, um SIC, Sistema de Informação do Cidadão, falando que ia deixar disponibilizado no portal um mecanismo mais fácil das pessoas obterem informações, mas não tem nada. Olha, 19 de junho, nós já estamos quase aí fazendo um mês. Vereadora, já estou concluindo. Então, tem que haver um canal direto com a comunidade. Esse canal foi prometido num decreto editado para regulamentar a Lei 12.527 e não realizado. Então, nós continuamos ainda fazendo diretamente, por escrito, com protocolo físico, para não deixar de fazer a nossa parte. Obrigada, senhores vereadores. Eu acho que todos poderiam utilizar a tribuna de uma forma produtiva e informativa para o cidadão, sem qualquer problema. Obrigada. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra, vamos encerrar esta sessão. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento da sessão ordinária. Com 15 vereadores presentes, um vereador ausente, e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.